você precisa levar o oponente até uma floresta escura e profunda, na qual 2 mais 2 igual a 5. E o único caminho que leva à saída só tem espaço para 1. Quem disse isso foi Mikhail Tal. E é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Olá amigos e amigas, amantes do xadrez. Eu sou José Neto e você está no canal Enxame. Seja bem-vindo. Hoje eu trago aqui uma partida que foi enviada pelo WhatsApp pelo meu amigo Regis Oliveira, diretamente de Maranguape, no Ceará. E essa partida aqui é muito interessante, então vamos aos detalhes dessa partida. Muito bem, no momento que aconteceu essa partida aqui, o Regis tinha 1.623 pontos de rating e o oponente, que tem o nickname FJ Offline, tinha 1.723. E segundo informações do próprio Elite Chess, que é onde foi jogada essa partida, o jogador de brancas é do Rio de Janeiro e chama-se Franklin Lima. Então vamos ver aqui como que desenrolou essa partida. Antes de começar, eu quero citar aqui uma frase que o próprio Regis me falou algumas vezes e eu nunca mais esqueci. A frase diz: o rating não ganha jogo. Será que isso aconteceu nessa partida? E vamos ver o que essa partida tem a ver com a frase de Mikhail Tal, beleza? Então vamos aos lances iniciais aqui. O Franklin começa com o peão do rei para E4, o Regis joga E5. Ele joga cavalo F3, ameaçando o peão. O Regis protege aqui com o cavalo C6. E o Franklin joga o bispo para C4, que caracteriza a abertura italiana. E é muito comum aqui ser jogado nessa posição o bispo para C5, ou o cavalo para F6, ou até mesmo o bispo para E7. Mas nessa posição aqui o Regis está a fim de atrair esse rei para uma floresta escura e profunda. E ele já começa aqui com um lance que é muito provocativo mesmo. O lance é cavalo para D4. E vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. O Regis ele está convidando, na verdade, esse cavalo para capturar o peão de E5. Por quê? Com o cavalo em E5, as brancas aqui parecem que tem um ataque muito bom, onde elas têm aqui o cavalo e o bispo apontando para a casa de F7. E essa casa é a mais fraca do tabuleiro na perspectiva das pretas, porque só é protegida pelo rei. E aí, isso tem um nome, essa abertura tem um nome, chama-se Gambito Schilling-Costin. E vamos ver o que acontece. O Franklin vai para cima desse peão e captura com o cavalo. E nessa hora aqui, o Regis já coloca fogo no tabuleiro. Ele joga aqui o explosivo lance dama para G5. E esse lance aqui bota fogo no tabuleiro porque está ameaçando primeiramente o cavalo, que está aqui em E5, que acabou de capturar esse peão. E ameaça também o peão que está ali em G2. E esse peão, se for capturado, vai estar ameaçando a torre. É bem perigoso, hein? Vamos ver como é que o Franklin vai reagir? Ele faz aqui um lance ativo, que é bispo para F7, capturando o peão e dando cheque. E o Regis tranquilamente escorrega o seu rei aqui para D8. E o jogo continua, já que o cavalo está ameaçado, o Franklin joga o cavalo para F3, voltando. E esse cavalo aqui está ameaçando a dama. Porém, nessa posição aqui, acredite se quiser, mas as brancas estão completamente perdidas. Não há mais como salvar esse jogo. E agora resta só a gente saber como é que o Regis vai conduzir esse jogo aqui para uma vitória das pretas, né? Vamos ver como é que ele atrai as peças para a floresta escura e profunda. Vamos ver o que acontece. Ele começa aqui capturando esse peão de G2, ameaçando agora o cavalo com a dama e ameaçando também com o cavalo. E agora tem um contato também com a torre, que está totalmente desprotegida. Então o Franklin está com problemas aqui. E aí ele joga o lance torre para G1, ameaçando a dama. E esse lance aqui não salva muita coisa, né? Porque o Regis reage imediatamente capturando esse cavalo, dando cheque e duplo, porque é cheque no rei e ameaça a torre ao mesmo tempo. Então, prioridade aqui é salvar o rei, né? Então o Franklin não tem muita escolha, ele move aqui o rei para E2. E o Regis
captura essa torre aqui, aplicando mais um cheque nesse rei. E esse rei aqui começa a rebolar, ele vai começar uma longa caminhada agora. O Franklin avança o seu rei para a casa de D3. E o Regis joga mais uma vez aqui a sua dama, movendo agora para H3 com cheque. E o rei tem que fugir desse cheque. E o rei escorrega mais uma vez para a casa de D4. E nessa posição aqui, analisando com o computador, as pretas têm mate em 6 lances, forçado, não há como evitar. Mas vamos ver primeiro como que o Regis conduziu essa partida aqui. Depois a gente vê essa sequência de mate. O Regis então joga mais uma vez o cavalo para F3, dando cheque no rei. O rei escorrega ali para a casa de C4. E nessa hora aqui o Regis decide que precisa trazer mais peças para o ataque. E ele faz aqui um lance interessante que é cavalo para E7, trazendo aqui o cavalo. Isso assusta um pouco o Franklin porque ele faz aqui um lance que é o D6, tentando compensar aqui o rei exposto e trazendo mais uma peça para o jogo, abrindo essa diagonal para o bispo. Mas aqui não tem muito o que fazer, infelizmente, né? E o Regis faz um lance aqui que é muito interessante, que ele convida mais peças para esse ataque. Vamos ver como é que vai ser, ó. Ele escorrega o peão para B6. E esse peão aqui perigosamente abre a diagonal para o bispo. E o bispo tá doido para dar esse cheque aqui, ó. Se acontecer esse cheque aqui, a coisa fica feia, hein? E aí o Franklin percebe isso aí, fica um pouco receoso e recua o rei para a casa de B3. O rei agora está em B3 e o Regis move mais uma vez o cavalo, dando cheque para a casa de D4. E o rei precisa escapar, né? O rei vai ali para a casa de A3. E nessa hora aqui o Regis faz um lance muito legal, que é o lance cavalo de E para C6, onde ele dá um cheque de bispo, um cheque descoberto. E aí o Franklin escorrega o rei para a casa de A4. E nessa hora aqui o Regis se lembra daquele peão que estava na casa de E5 e foi capturado no começo do jogo. Lembram-se dele? Nessa hora aqui o Regis mostra que aquele peão não estava sozinho. Ele tinha um primo distante aqui na coluna B. E é justamente esse peão que o Regis avança. Ele avança aqui o peão para B5 e é checkmate, uma vingança mortal desse peão que falou, não, você não vai comer peão aqui, mexer com a minha família e vai sair tudo bem, né? Não é por aí a parada. Então, checkmate de peão, belíssimo com o rei no meio do tabuleiro, né? Esse mate aqui foi sensacional. O Regis realmente sequestrou esse rei lá do reinado das brancas, né? E trouxe ele aqui para a floresta escura e profunda. E quem saiu vencedor, olha a cara dele aí, foi o Regis, né? Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos voltar um pouquinho aqui a posição. Naquele momento que o rei foi movido para a casa de D4, e eu falei aqui que as pretas tinham mate em 6 lances, né? A sequência começa aqui com o peão para C5, dando cheque ao rei, apoiado ali, claro, pelo bispo. E o rei escorrega para a casa de C4, e aqui tem mais um cheque de peão, com o peão para B5. E aí, nessa hora, o rei, capturando esse peão, escapa aqui provisoriamente do cheque. Mas aí tem o cheque de torre para B8, o rei escorrega ali para a casa de A5, e as pretas jogam a dama aqui para a casa de H6, ameaçando dar um cheque ali na casa de A6. E as brancas, para retardar o mate, colocam aqui uma pedra no caminho, que é o bispo, né? Mas não adianta muita coisa, porque as brancas perdem esse bispo depois dessa captura. E aí o único jeito de salvar o mate imediato aqui é jogando a dama para F1, controlando ali a casa de A6. Mas isso não adianta muito, porque tem aqui cheque com dama na casa de B6, o rei só tem uma casa para fugir, e depois de dama para B4 é checkmate. Não há o que fazer, né? E tem uma sequência aqui que eu achei muito interessante, que eu vou voltar aqui na posição para vocês verem o que poderia ter acontecido nessa partida, que seria bem legal também. Então, galera, a posição é essa aqui, ó, depois que o rei foi movido ali para a casa de C5. O Regis, nessa posição, jogou o cavalo para E7. Mas se ele tivesse usado o outro cavalo aqui, jogando para E5, seria cheque. O rei teria que fugir. Uma casa aqui interessante para o rei fugir seria a casa de D5. E nessa hora aqui teria o avanço de C5. Sacrificando esse cavalo, e esse avanço de peão aqui tem uma intenção muito clara.
que é controlar a casa de D4 para o rei não poder fugir mais, para ele não poder recuar. E aí nessa situação, o rei capturaria o cavalo e aí viria o lance D6, que é um cheque de peão apoiado ali pelo bispo. Nessa hora o rei volta aqui para a casa de D5 e aí viria o lance interessante também, B5, controlando ali a casa de C4 para o rei também não poder voltar. E aí nessa hora aqui o rei podia ir para cima, né? Jogando aqui o rei para C6. E aí teria aqui um belo de um sacrifício de bispo para B7, onde seria cheque. O rei, se captura esse bispo, a dama mortalmente escorrega aqui para a casa de C8. E é um belíssimo de um checkmate com o rei lá no meio da floresta negra, escura e profunda que foi citada pelo Mikhail Tal. Galera, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal que vai ter mais vídeos, partidas muito legais que vão aparecer aqui. E se você quer ter a sua partida analisada também, o WhatsApp está aparecendo aí, é só você mandar PGN, pode ser do Lichess, do chess.com, de algum outro site que você joga, manda aí, desde que ela esteja registrada em algum site, a gente consulta lá e eu faço análise e faço os comentários aqui de forma gratuita para você. Beleza, galera? Espero que tenham gostado, abraço a todos e até a próxima. Valeu!